Educação financeira, ela é basicamente a possibilidade de que eu possa planejar, organizar e controlar as minhas finanças dentro da minha rotina. Então, por que isso é muito importante? Porque nós temos pesquisas que mostram que no último ano, mais de 70% da população estava inscrita no Serasa. E isso prova que o brasileiro tem dificuldade na administração financeira dela. A educação financeira, ela transcende a matemática financeira, né? Quando se fala de educação financeira, a gente está falando da educação do nosso lar, da saúde financeira do nosso lar. Então, já na adolescência, o aluno ele já tem que ter esse contato com a saúde financeira do seu lar. Então, o papai e mamãe já tem que trabalhar em casa alguns termos que envolvem aí a matemática financeira aplicada, para que eles tenham noção de que eles estão aprendendo na escola, eles estão aplicando dentro de casa. E o que eles estão escutando dentro de casa está sendo trabalhado na escola. Aqui no Sesc Cidadania, a gente já começa a trabalhar isso no primeiro ano do ensino médio, na disciplina Cidadania, Ética e Mundo Contemporâneo, onde os alunos têm o primeiro contato com a matemática financeira aplicada. E ele vai conseguir identificar o que é uma conta, o que é uma dívida, o que é uma despesa, o que é uma receita e correlacionar isso aí e chegar no tão sonhado equilíbrio financeiro. É super importante que os pais não poupem os seus filhos dos momentos financeiros em casa, que eles devem participar sim, na parte de orçamento, na parte da economia e também na parte do desfruto dessa economia. A cultura da educação financeira, ela começa desde criança, né? A hora que você dá de presente para o seu filho um pouquinho para ele começar a fazer as primeiras economias, ele já está tendo o primeiro contato com essa educação financeira. Ele vai entender que ele vai guardando, no momento ele vai poder usufruir daquilo. Então ali não tem idade para começar, a gente começa quando criança. No ensino fundamental ele já tem os primeiros contatos com o cálculo de juros, de porcentagem e uma ideia de como está funcionando a casa dele. É importante salientar que dentro de casa, a partir do momento que você acorda, você já está participando da sua saúde financeira. Você acende uma luz, você abre uma torneira, você abre uma geladeira, aquilo faz tudo parte de um contexto. E aqui na escola, a gente só consegue colocar para eles que esse contexto tem alguma coisa por trás daquilo e fazer com que eles participem desse momento financeiro com a família. O momento começa em casa, porque hoje a gente vive num tempo de um consumismo desenfreado, né? E quando se fala em consumismo, as pessoas têm, a economia ela é movida pelo consumo, mas a gente dentro de casa tem que mostrar que esse consumo ele tem que ser controlado. Desde criança, eles têm que entender que atrás de um consumo tem ali uma estrutura que não pode ruir em função desse consumismo. Então, desde criança você já vai trabalhando o adolescente. Quando chega aqui no ensino fundamental para o ensino médio, ele tem contato com algumas palavras, algumas notações que fazem parte do contexto financeiro. Quando você consegue diferenciar uma conta de uma dívida, de uma despesa, são conceitos próximos, mas que cada um tem o seu sentido. O que vem a ser uma conta? Uma conta é tudo aquilo que você usa para poder sobreviver. Então hoje a gente tem em casa uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet, uma conta de gás, um condomínio. Então isso são contas que todo mês vai estar ali presente no dia a dia da família. Quando se fala em dívida, ora, você tem a dívida de um apartamento, a dívida de um carro, a dívida de uma moto. Ou seja, essas dívidas elas vão ter fim e no final você vai ter um bem agregado à família. E quando você fala em despesa, uma saída para um shopping, uma saída para o cinema, um corte de cabelo e coisas mais. Então o adolescente ele já tem que ter ideia de que cada um desses conceitos interfere no dia a dia dele. Conta, dívida, despesa. A receita já fica por conta do pai e da mãe, porque o que traz receita para dentro da casa, normalmente, é o trabalho do pai e da mãe. Então, eles não conseguem interferir muito, mas eles já podem sim participar na outra ponta. A mesada e o cofrinho, sim, são estímulos para que o adolescente, o jovem, comece a lidar com o dinheiro, com seus recursos,
mas é interessante que toda a família esteja imbuída nessa questão da educação, ou seja, ler livros, vídeos, para entender a dinâmica de trabalhar com dinheiro, de administrar o dinheiro. E por que isso é interessante? Porque isso vai possibilitar para o jovem, para o adolescente, saber administrar os seus próprios recursos e aí sendo também orientado pelos pais. Existem outras ferramentas, por exemplo, nós temos alguns aplicativos que você vai executando algumas tarefas e você vai conseguindo moedinhas e aí eu vou entendendo que eu tenho uma lojinha que eu possa comprar esses recursos. Eu tenho uma questão das tarefas, muitas famílias colocam os filhos para fazer algumas tarefas em casa e recompensa ele e também ajuda a administração desses recursos. E é muito interessante que essas ações sejam adotadas pelas famílias, mas também toda a família junta no mesmo propósito de administrar os recursos. É muito interessante que as escolas consigam inserir esse contexto de educação financeira desde a tenra infância, porque não só a criança vai ser mais estimulada e vai ter mais organização e conseguir planejar os seus recursos, como ao longo da juventude dela, ela vai começar a enxergar o mercado, as finanças, como algo extremamente vantajoso para ela, ou seja, ele sai de uma vala comum de ser como os demais 68 que estão inscritos no Serasa, ele vai saber se planejar, ele vai saber se organizar, ele vai ter se ver lá na frente com recurso, inclusive até depois ir para o mercado de investimento, que hoje qualquer instituição financeira ele abre as portas para você comprar ações e ver o dinheiro render. Acreditamos que essa matemática financeira ela deve ser associada com o dia a dia do aluno. Então não pode ser uma coisa separada. Ele aprende a matemática financeira na escola e a matemática do dia a dia dele ser outra. Então a gente tem que associar uma coisa com outra. Ele tem que levar a matemática da escola para casa e a matemática da casa para a escola. E isso ele vai sentir quando a gente trabalhar o contexto em que ele está inserido. Quando se fala em contas, quando se fala em despesas, quando se fala em dívidas. Então esse é tudo que ele está escutando em casa. Quando você faz essa associação, a matemática financeira se torna mais significativa. Nesse momento, a gente pode até falar em investimentos. Só que investimentos estão um pouquinho distante. Eles não estão ainda na época de investir, mas estão na época de entender o que eles devem fazer para poder concluir os seus sonhos. Porque todos os sonhos, a gente tem que colocar algumas metas. E as metas financeiras, elas são atingíveis. Eu costumo dizer nas minhas aulas que, olha que o filho nasce, se você sonha com um aniversário de 15 anos, ali já é o momento para você pensar nessa festa. Ah, mas está muito distante. Mas é assim que faz. A gente tem que planejar com muita antecedência. A antecedência proporciona os momentos. Então, se é um sonho proporcionar uma festa de 15 anos, então nesse momento você já pode começar a realizar o seu sonho, fazendo uma certa reserva mensal, que toda reserva mensal a longo prazo ela vai trazer bons resultados e você pode sim realizar os seus sonhos. Como que é feito o primeiro investimento? Vamos supor que ele recebe uma mesada, uma quantidade por mês. Ele reserva parte dessa mesada como economia, mas não deixa de ter um sonho. Com essa economia eu vou querer trocar de celular, eu vou querer comprar uma calça, eu vou querer comprar uma blusa. Então ele começa a fazer uma reserva, mas essa reserva ela vai ser progressiva, é um desafio que eu coloco. Por exemplo, reservou R$50, mês que vem 55, no outro mês 60 e assim progressivamente, até completar um ano. No final de um ano, veja quanto você conseguiu juntar e veja se dá para realizar seu sonho. E é assim que a gente realiza os nossos sonhos, através de pequenas metas. Esses desafios, eles fazem bem para o nosso dia a dia. E para o adolescente, ele começa a mensurar o desafio financeiro que ele vai ter pela frente. Necessidade é aquilo que de fato eu preciso. Eu tenho a necessidade de comer, eu tenho a necessidade de tomar água. Desejo é algo que eu espero ter. Esse controle financeiro precisa basicamente de visualizar muita necessidade. Porque o jovem, hoje em dia, a gente está no mundo capitalista, ele busca o quê? Conquistar, ganhar, ter as coisas, ser iguais aos grupos que ele frequenta. Então, uma das formas de
controlar esses recursos financeiros é entender essa diferença de necessidade, aquilo que realmente eu preciso disso, é a hora, por que eu preciso disso? Alguns questionamentos que ele tem que fazer com ele mesmo, tá? E desejo é algo que pode ser projetado para o futuro, ou seja, eu quero comprar um tênis, então eu vou economizar, eu vou fazer tarefas de casa, eu vou fazer um planejamento e aí eu consigo atingir o meu objetivo do desejo que eu espero, mas com muita consciência e com muito controle e planejamento. Eu acredito que essa ânsia de adquirir vem muito desse anseio do imediatismo. Então, vai muito do contexto familiar. Eu acredito que a família, conversando, mostrando e até passando por esse experimento, dizendo assim, eu cumpri o meu desejo, eu comprei um tênis escondido, ele vai ficar um mês todo sem dinheiro. Então, ele vai sentir, poxa, eu poderia ter me controlado para que em algum momento eu pudesse fazer um planejamento e não ficar sem dinheiro. Então, vai muito de experiência também. Então, a gente que sabe que nós temos vários tipos de personalidade e comportamento, então a família deve estar atenta para sempre estar orientando e deixar ele experimentar essas situações que ele vai ficar sem dinheiro. E falar, olha, tá vendo que se você tivesse planejado, você ia conseguir? Não tem problema, vamos tentar de novo. Porque com o jovem tem que ter muita paciência, por causa do rompante dele. Mas ele não está errado, porque ele está lidando agora com essa experiência de ter uma certa autonomia financeira e, claro que ele, com a autonomia financeira, ele quer conquistar, ele quer comprar, ele quer se satisfazer. Eu acredito muito que essa educação, junto com a família e as experiências boas e ruins, vão construir esse perfil desse jovem sabendo administrar os recursos dele. É interessante saber primeiro o seguinte, para que eu preciso do dinheiro? Claro, o dinheiro é uma fonte de troca, eu posso comprar, eu posso sair, eu posso me divertir. O planejamento, então aí se insere a família, ensinar o que é planejamento, porque também, muitas das vezes, as escolas não ensinam a planejar, se organizar. Então, a família tem um papel muito importante em orientar. Primeira dica, sente sempre com seus filhos, um ou dois, e mostre qual é a realidade do dia a dia, o que é que ele está recebendo e quanto ele pode gastar, quando ele pode gastar. Tenha paciência, ele vai aprender, né? Então ele precisa dessa experiência. Jovem, na teoria, nesse momento, ele vai precisar experimentar situações que ele vai ver. Não foi bom, deu tudo certo. E sim, consumir muito conteúdo, tanto em livro como em vídeo, como administrar as finanças, conversar, ter um longo diálogo com os pais, com os amigos, para entender esse contexto da vida dele, que é o desenvolvimento que ele vai ter com esses recursos, né? Essa boa administração financeira. As dicas que eu posso passar para os nossos adolescentes são o seguinte. Primeiro, vamos usar uma metáfora para entender o que é a nossa saúde financeira. Imagine que nossa saúde financeira seja um grande reservatório, em que eu tenho uma torneira que está enchendo esse reservatório. E tenho torneiras menores que estão esvaziando esse reservatório. Uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet, uma despesa no shopping, uma despesa no cinema. Toda torneirinha que eu abrir, eu tenho que fechar, porque senão vai faltar. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não podemos nos regrar aos nossos prazeres, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que ter uma certa reserva. E essa reserva, ela começa, às vezes, fechando as torneirinhas do dia a dia. Gastando menos luz, gastando menos água, uma saidinha a menos, as torneirinhas estão fechadas e lá ela está enchendo. Através desse controle, a gente pode chegar numa certa reserva que nos permite realizar os nossos sonhos. Então ter um controle de todos os nossos gastos e também ter o controle daquilo que a gente pode ou não gastar.